Olá! Nesse vídeo vamos discutir uma questão que caiu no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2018. O tema abordado na questão é custos de produção. Uma empresa industrial apresentou os seguintes dados em determinado período, a saber: custo fixo total, R$100. Custo variável unitário, R$20. Sabe-se que o custo médio pode ser obtido somando-se o custo fixo unitário ao custo variável unitário. Com base nas informações disponibilizadas e considerando que a entidade produz um único tipo de produto, assinale a alternativa que corresponde ao custo médio quando a quantidade produzida for igual a 2, 4 e 5 unidades, respectivamente. Estas são as opções de resposta para a questão. Nós veremos qual é a resposta correta no final desse vídeo. Então, vamos chamar a atenção para alguns dados aí do enunciado. O custo fixo foi dado pelo valor total. Então, o valor total do custo fixo é de R$100. Já o custo variável ele foi fornecido por unidade. Então, o custo variável unidade é de R$20. O cálculo do custo médio, conforme está apontado aí no enunciado, ele deve ser feito pela soma do custo fixo por unidade, mas o custo fixo foi dado pelo total, então é o custo fixo por unidade mais o custo variável por unidade. Então, para a gente fazer esse cálculo, a primeira coisa que deve ser realizada é o cálculo do custo fixo por unidade. E aí o enunciado dá para a gente três situações diferentes. Uma produção de 2 unidades, então para a gente achar o custo fixo por unidade, é só dividir o custo fixo total pelo número de unidades, ou então por 2 unidades. Depois nós temos uma segunda alternativa, uma produção de 4 unidades, e depois uma produção de 5 unidades. Então primeiro vamos calcular o custo fixo por unidade, depois somar o custo fixo por unidade de cada alternativa com o custo variável por unidade, e aí nós vamos achar o custo médio conforme está pedindo aí para ser realizado. Então, cálculo do custo fixo por unidade. Então, para uma quantidade produzida de 2 unidades, nós vamos pegar o valor total do custo fixo, que é R$100, e vamos dividir por 2, por 2 unidades. Então, o custo fixo por unidade para uma produção de 2 unidades, esse custo fixo unitário será de R$50. Para uma quantidade produzida de 4 unidades, nós vamos pegar o valor do custo fixo total, que é de R$100, dividir pelas 4 unidades, nós vamos achar um custo fixo por unidade de R$25. E, por fim, para uma quantidade produzida de 5 unidades, vamos fazer o mesmo procedimento. Pegar o custo fixo total, que é de R$100, dividir por 5 unidades produzidas, para achar um custo fixo unitário de R$20. Cálculo do custo médio por unidade. Então, para a gente achar o custo médio por unidade, basta somarmos o custo fixo por unidade, que nós acabamos de calcular, para as 3 alternativas, 2 unidades e 4 unidades e 5 unidades produzidas, e somar esse custo fixo unitário com o custo variável unitário, que é de R$20, é um dado do enunciado da questão. Então, para uma quantidade produzida de 2 unidades, o custo fixo unitário é de R$50, que somado ao custo variável unitário de R$20, chega a um custo médio por unidade de R$70. Já para uma quantidade produzida de 4 unidades, o custo fixo por unidade é de R$25, que somado ao custo variável unitário de R$20, dá um custo médio unitário de R$45. E por fim, para uma quantidade produzida de 5 unidades, o custo fixo unitário é de R$20, que somado ao custo variável unitário de R$20, dá um custo médio de R$40 por unidade. A resposta correta da questão é a seguinte: assinale a alternativa correspondente ao custo médio quando a quantidade produzida for igual a 2, 4 e 5 unidades, respectivamente. Então, a resposta para a questão é aquela constante da letra C. O custo médio por unidade será de R$70 para 2 unidades produzidas.
de R$ 45,00 para 4 unidades produzidas e de R$ 40,00 para 5 unidades produzidas. E aí, gostou do vídeo? Tomara que você tenha gostado, tomara que ele seja útil para você. Se esse for o caso, vá lá, dê uma curtida, valorize o nosso canal, faça a sua inscrição no canal caso você ainda não tenha feito isso e compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.